Olá, boa noite a todos. Boa noite. Mais esta semana, unidos em coração, em amor, para vibrarmos pelos mais necessitados. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de aprendizado, de reflexão, e que possamos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos estudar a ingratidão dos filhos e os laços de família. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios, e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não têm do que lamentar, e sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande e imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo, e que lhes será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. É uma tarefa maravilhosa, mas é uma tarefa, às vezes, como está dizendo aí na passagem, ingrata, né? Nós enxergamos com às vezes, até um certo desânimo em algumas famílias, com a sensação de ingratidão pelos filhos, né? Mediante todos os esforços dos pais na criação, e quando esses filhos ficam adultos, eles devolvem, às vezes, muitas vezes, retribuem com egoísmo, né? Com uma atitude nada fraterna e nada cristã. Então, é muito importante, como Jesus nos ensinou, né? Desde pequenininho, a gente tem que estar prestando atenção nos nossos filhos, desde bebezinhos, nas manifestações de egoísmo, né, de ciúmes, os vícios egóicos que a criança já apresente, né, os vícios de comportamento que ela traz de outras existências. E como é mencionado aí de uma forma alegórica, exatamente como o jardineiro faz com a árvore, né, com a plantação, ele vai limpando as ervas daninhas para que aquela árvore brote lindamente, aquela plantação vá florir de uma forma saudável. A mesma coisa nós devemos fazer com os nossos filhos, desde que eles são pequenos, ainda bebês na primeira infância. Devemos prestar atenção em alguns padrões de comportamento que já se manifestam desde que o bebê está no colo, né? Já manifesta às vezes os pais acham bonitinho aquele comportamento de teimosia, irritadiço, o não aceitar o não como resposta, quer um brinquedo, quer uma determinada coisa, e o pai ou a mãe dizem não, e aquela criança se joga, né? Esbraveja. Isso é uma coisa que esse espírito que está no corpo de uma criança, ele já traz, né? Nós
reencarnamos naquele corpinho, mas nós já trazemos de outras existências todos esses maus hábitos. E a cada encarnação vamos sendo lapidados, né, para que possamos transformar, sublimar algumas coisas, né, transmutar alguns vícios. Transmutar seria transformar um sentimento negativo, um vício negativo de comportamento, por um amoroso, virtuoso, né? A nossa função como pai e mãe é de, já desde pequenininho, ir ensinando os filhos de forma amorosa, mas de uma forma firme, né? Ensinando os caminhos da vida de acordo com os ensinamentos de Jesus, né? Aos poucos, a cada ensinamento, introduzindo o que Jesus nos trouxe, né? Aprender a dividir, aprender a compartilhar, aprender a respeitar uma figura de autoridade. Isso a gente já vai ensinando desde que a criança é muito pequena, na mais tenra idade. E isso lá no futuro irá se manifestar na adolescência e na vida adulta. E teremos uma chance importante, aí, uma grande chance de termos filhos muito bem educados, filhos que irão, na nossa velhice, inclusive, nos amparar, serão filhos que irão se tornarem pessoas do bem, pessoas do amor, homens de bem, né? Homens e mulheres de bem. Mas a gente tem que ter em mente que mesmo às vezes com todo esse esforço de pais e mães, esse filho pode ser que não, na vida adulta ou na adolescência, ele já manifeste uma rebeldia que não corresponde com a educação que lhe foi dada, né? E como está mencionando aí no texto, nós não devemos nos desanimar, nem nos devemos nos culpar, muitas vezes, achando que onde foi que erramos, né? Se procuramos fazer o melhor possível, reproduzirmos às vezes uma educação que tivemos, uma boa educação, e ainda acrescentamos algo a mais, mostrando os caminhos de Jesus e como que um cristão, né, deve agir, amando ao próximo como a si mesmo, fazendo ao outro o que gostaria que lhe fosse feito. Mesmo a gente ensinando tudo isso aos nossos filhos, pode acontecer de na vida adulta esse nosso filho não corresponder e não ser um filho, né, uma pessoa do bem, se desvirtuar para a rebeldia. E aí nós não podemos nos culpar, porque às vezes as tendências que vêm de outras vidas são tão fortes, são tão grosseiras, são tão grosseiros esses vícios, que mesmo com a melhor educação possível, nós conseguiremos pouca coisa no progresso desse espírito. Então nós temos que buscarmos a humildade, sabermos que nós não temos a capacidade absoluta de modificação daquele espírito que nos foi confiado. O que nós podemos é fazer o melhor que a nossa consciência nos assinala. Se estamos com a nossa consciência tranquila de como educamos para o bem os nossos filhos, e mesmo assim eles não se tornaram pessoas boas, e a gente tem a consciência tranquila, nós não temos que nos culpar, né? Porque esse espírito com certeza virá em uma outra oportunidade para que seja feita esses reparos, né? Essas melhoras na personalidade desse espírito que nos foi confiado, virá com certeza em uma outra encarnação para que a gente possa ajudá-los de uma melhor forma, de uma forma mais efetiva numa outra encarnação. Sabe que enquanto você estava fazendo a explanação, me veio na mente uma palavra: oportunidade. Oportunidade para esse ser que veio dentro dessa célula familiar, encarnou ali, tendo a oportunidade, né, da encarnação. Mas quem é esse meu filho? Às vezes a gente pode pensar, será que isso esse ser é a reencarnação de um ente querido, de um avô, de um bisavô querido, e eu estou tendo a oportunidade agora de estar convivendo com ele? Ou pode ser um desafeto do passado? Então veja que a oportunidade é uma via de duas mãos.
a oportunidade desse ser de encarnar aqui nessa célula familiar para se desenvolver, né? E a oportunidade de nós podermos também exercitar o amor, o ensinamento, o carinho. A gente tem o hábito de olhar para um filho e falar, olha, estou feliz da vida, é meu filho e vou dar do bom e do melhor para ele. Mas será que esse ser vem para ter, nessa encarnação, somente ter o do bom e o melhor? Essas questões morais que você falou de ensinamento, né? Que é o principal. A gente passar esses ensinamentos morais para a criança, desde pequenininho. Então é aproveitar ao máximo essa oportunidade de estar ali sendo pais, ensinando, mas enxergar também que é uma oportunidade que você está tendo, muitas vezes, de ter esse desafeto dentro da sua família para fazer alguns ajustes de vida passada, né? Daí o véu do esquecimento que Deus lança em nosso espírito, para que a gente não se recorde do passado e dar o melhor de si. O melhor de si. Independente de sua condição, independente das suas possibilidades, que você possa dar o melhor de si. E fazer os seus ajustes nessa encarnação. Não deixar para outra, né? Se podemos fazer hoje, não vamos deixar para amanhã. Sim. É que muitas vezes os pais, né, se dedicam tanto àquele filho e aí se sentem desamparados quando percebem que aquele filho é um ingrato muitas vezes, né? Não retribui o amor que lhe foi dado. Mas como o Sérgio mesmo acabou de dizer, muitas vezes esse espírito ele é um desafeto, né? Ele é um espírito que nós temos dívidas kármicas com feridas espirituais muito profundas e que esse irmão ainda, que vem como nossos filhos, ainda não teve a capacidade de superar. E às vezes ele vai nos devolver amor com ingratidão, né? Mas como o Sérgio também disse, nós estamos como pais tendo a oportunidade de exercitar o amor, a paciência, a resignação, a humildade, né? Mas nós não podemos nunca desistir de tentar, o mínimo que seja, né, plantar alguma coisa. A evolução não para, né? Então, por mais que a gente tenha a impressão, poxa, não consegui fazer muita coisa em relação à educação do meu filho, da minha filha, né? Não pense assim, porque alguma coisa do que você passou, se você passou valores importantes, né, que Cristo nos deixou, como eu acabei de mencionar, né, amar ao próximo como a si mesmo, perdoar se quiser ser perdoado, não fazer ao outro o que não gostaria que ele fizesse. Se você conseguir passar um pouco desse ensinamento para o seu filho, você já vai ter conseguido fazer muita coisa. Mas às vezes a evolução ela não dá saltos, né? Então, às vezes aquele espírito ele tem tanto atraso, que dificilmente ele vai conseguir acolher, né? Absorver tudo aquilo que a gente, como pais, estamos amorosamente ofertando. E às vezes podemos sim ter como retribuição a ingratidão, né? O abandono daqueles filhos quando os pais estão mais velhos, né? E aí é como está na passagem, a ingratidão dos filhos e laços de família. Às vezes fica difícil entender, às vezes vocês conhecem um casal, um pai e uma mãe que criou o filho como se fosse um reizinho, né? Deu de tudo, levou para a igreja, ou levou para o centro espírita, fez de tudo, amou aquele filho profundamente, lhe deu ensinamentos e quando ele se torna um adulto, ele ignora tudo aquilo, é ingrato e abandona aqueles pais, né? Então a gente nunca pode julgar. O que nós temos que fazer é nos esforçar para sermos sempre o melhor possível, os melhores pais possíveis, os melhores filhos possíveis. É isso que a gente tem que fazer. Os laços de família, eles vão se melhorando a cada encarnação à medida que nos esforcemos para nos tornarmos pessoas do bem, pessoas de bem. Não. É isso aí. E agora nossas vibrações. Vamos fechando nossos olhos. E sintam, meus irmãos, os benfeitores celestes, auxiliares de Jesus,
nos envolvendo em energias de amor, de saúde, de perseverança. E agora, transformados que estamos, unamos nossos corações em prol dos mais necessitados. Vibremos pelo nosso planeta, que passa por grandes transformações. Vibremos pelos países que se encontram em conflitos, pela Rússia, pela Ucrânia, pela China, por Taiwan. Vamos envolvendo esses países em paz, em amor. Vibremos pelos mutilados de guerra, pelos órfãos. Vibremos pelas famílias do mundo inteiro, pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, que têm desentendimentos entre pais e filhos. Vamos envolvendo esses lares em amor, em luz. Vibremos pelos nossos irmãos em situação de rua, pelos nossos irmãos privados da liberdade, pelos nossos irmãos indígenas. Vibremos pelos doentes nos hospitais, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. Sintam-se, meus irmãos, envolvidos amorosamente pelo nosso Mestre Jesus. Vibremos pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos que partiram dessa vida, que possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral. Vibremos, Jesus, pelos nossos lares. Te pedimos proteção, proteção aos nossos companheiros, aos nossos filhos, aos nossos parentes e amigos. Vibremos pelos nossos vizinhos, pelos moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de nosso país, de todo o planeta Terra. Em especial, Mestre querido, vibremos pela família. Que cada integrante familiar possa se transformar numa grande célula de amor, de ensinamento, de compaixão, que possa exercer a sua função de instrutor amorosamente em prol do crescimento de seus filhos. Silenciamos, Jesus, para abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar, derramando um bálsamo transformador de nossos sentimentos, para que possamos nos tornar cada vez mais espíritos de luz, empenhados em auxiliar ao máximo de nossas forças o próximo, seja nossos filhos, nossos parentes e amigos, seja um irmão estranho na rua. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente, eu queria pedir para que vocês sigam a nossa página Aura Vibração Espiritual, né? Curtam o vídeo, mas sigam a nossa página. É muito importante para que vocês estejam sempre recebendo os nossos conteúdos, né? E tanto no Facebook como no YouTube, Aura Vibração Espiritual, né? Divulguem pelo WhatsApp, porque a nossa única finalidade é levar um pouquinho de amor, né? E um pouquinho da palavra de Jesus em alguns poucos minutos. Não é nada muito longo, é 20 minutinhos de vídeo, né? Que a gente tenta levar um pouquinho do que Jesus nos deixou, nos ensinou aqui na Terra. Não é isso, amor? É isso. Por quê? Porque nós amamos vocês. Até semana que vem. Uma ótima semana. Até semana que vem.